Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com a análise envoltória de dados, DEA, quando nós temos dados organizados na forma de um painel, ou seja, nós temos as nossas DMUs em um ano e esse conjunto de DMUs também se repete em outros anos. Relembrando, então, o que é um painel? Então, no painel, nós vamos ter aqui as nossas DMUs. Suponha que aqui nós tenhamos apenas dois estados. Esses dois estados seja DMU, temos nossas variáveis de produto e de insumos. O que vai caracterizar como um painel é que nós vamos ter o estado, os estados em um ano e os estados em um outro ano, e assim sucessivamente. Nesse caso, como nós temos esse painel, nós podemos incorporar esse efeito dinâmico que pode ocorrer, já que nós temos uma mudança temporal aqui, na análise envoltória de dados. A primeira forma que nós podemos estimar é a forma trivial. Nós apenas organizamos os dados, aqui empilhando, e estimamos, esquecendo isso, como se tivéssemos uma DMU 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou seja, explicitamente eu não considero na hora do cálculo que nós temos o mesmo estado se repetindo em outros anos. Nós vamos fazer essa consideração, essa análise apenas depois que nós tivermos os scores de eficiência, aí sim nós podemos interpretar. Mas o modelo estimaria tudo junto. E qual que é a desvantagem disso? Quando nós empilhamos todos os dados, nós estamos supondo que não ocorreram alterações substanciais na tecnologia. Isso pode ser problemático quando nós temos um período maior, por exemplo, de 2006 a 2016, são 10 anos. É difícil imaginar que não houve nenhuma mudança tecnológica nesse período, relacionada com a geração de produtos por meio da transformação dos nossos insumos. Não é factível pensar nisso, que não houve mudança tecnológica dependendo do período. E é bom lembrar que a análise envoltória de dados considera as melhores práticas dentro da nossa amostra. E aí nós temos DMUs eficientes ou ineficientes apenas pela comparação das nossas DMUs em amostra. Então, se nós temos uma mudança tecnológica entre os períodos, e nós estamos estimando tudo junto, aquelas DNUs lá do início do período provavelmente vão ser ineficientes, já que tem uma tecnologia defasada quando comparado com as DNUs dos períodos mais recentes, se você estimar tudo junto. Então, isso daqui quer dizer que você deve comparar os comparáveis. Ou seja, se são DMUs com ao longo do tempo e houve mudança tecnológica, você não deve estimar tudo conjuntamente, ou você não deve desconsiderar. E para pegar esse efeito dinâmico dos dados, nós podemos utilizar análise envoltória de dados em janelas. É um método não paramétrico e baseia-se no princípio das médias móveis. Então, nós temos a DMU em diferentes períodos, mas quando nós estimamos, nós consideramos a eficiência calculada como se fosse uma DMU diferente. E interessante que nós então podemos comparar, por meio dessa análise em janela, a sequência das medidas de eficiência das nossas janelas sobrepostas. Esse método da análise em janela aumenta o número de graus de liberdade, considerando relativamente os produtos e insumos. Isso porque, se nós temos, por exemplo, 9 DMUs no ano de 2011, por exemplo, e 4 sendo 3 insumos e um produto, ou seja, o poder discriminatório é muito pequeno dessa análise. Já se nós empilharmos 9 DMUs, então se agora nós temos 2012 e o mesmo 2011, 9 aqui e 9 aqui, nós temos 18 para esses mesmos 4. Então, nessa nossa janela, nós teremos um poder discriminatório maior. Nós podemos, assim, analisar também a tendência do comportamento de uma DMU
ao longo dos períodos considerados. E como que funciona a análise em janela? Nós precisamos selecionar uma janela de tempo. Então aqui nós temos um exemplo retirado desse trabalho. Então a janela de tempo foi considerada há 3 anos. Então a primeira janela é de 2011 a 2013. Então você vai organizar os municípios para 2011, municípios para 2012, para 2013, condensar ou empilhar tudo isso e estimar. Depois eu faço minha janela 2. Agora a janela 2 já é de 2012 a 2014, ou seja, 3 períodos. E assim sucessivamente. Isso reduz um pouco o nosso problema da questão da mudança tecnológica, porque eu tenho uma janela com períodos de tempo próximo, 11, 12 e 13. E aqui, então, 2011 não está sendo comparado diretamente com 2016. Permite ganhos de grau de liberdade, porque eu estou empilhando aqui as DMUs para 3 anos, então eu vou ter o número de dados, observações acrescido em 3 vezes, porque eu estou pegando 3 anos. Permite comparar um efeito dinâmico. Então aí nós pegamos os valores de 2011, 12 e 13 e estimamos a eficiência. Depois estimamos 12, 13, 14, estimamos a eficiência. No de 2012, que nós temos repetido, nós vamos calcular a média de 0,34 com 0,34. Como é a mesma eficiência, vai dar a mesma coisa. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessas 2014 está na janela 2, 3 e 4. Então, nós vamos calcular a média de 0,33, 33, 36. Então, vai dar 0,34. E é esse valor de eficiência que a gente vai analisar. Então, é importante que a janela então seja ampla o suficiente para acomodar o número mínimo de DMUs para ter essa discriminação, mas deve ser estreita para garantir a mudança tecnológica seja insignificante, de forma a não termos comparações enganosas e injustas. Ou seja, aqui entre 2011 e 2013, eu posso supor que a mudança tecnológica foi insignificante, mas entre 2011 e 2016 já fica um pouco complicado fazer essa suposição. Nós vamos agora ver como estimar a análise em janela usando o programa R, depois o programa EMS. Estamos aqui no R. Nós vamos aqui trabalhar com o projeto de painel. Se você não sabe como criar um projeto no RStudio, acesse no canal a playlist sobre o R e RStudio e veja o básico, dentre eles, como criar um projeto. O que nós vamos fazer aqui então é, primeiro, então já criei o meu projeto. Dentro da pasta do projeto tem vários arquivos, dentre eles a nossa rotina e a base de dados que nós vamos usar, que é Northflow. Então aqui eu vou clicar sobre a minha rotina, então já apareceu a minha rotina aqui. Eu vou primeiramente importar os meus dados, que são esses Northflow. Vou clicar sobre ele com o botão esquerdo e vou clicar na opção Import Dataset. Vou deixar aqui como está tudo, vou checar, tem os anos, as DMUs e os dados organizados aqui. E vou clicar em importar. Então veja que nós temos aqui o ano, o DMU, tudo organizado. Nós vamos carregar o pacote deploy. Se você não tem o pacote já instalado, você deve executar a linha 7. Uma única vez é necessário internet para instalar. Não vou executar porque eu já tenho instalado no meu computador. E toda vez que você abrir o RStudio, você deve carregar o pacote quando você for precisar dele. No caso, o pacote deploy. E essa função de importar é feita aqui por meio do Libre. Mas antes, vamos voltar aqui nos nossos dados. Veja que nós temos os dados do ano de 2001, 2012, 2013, 14, 15 e 16 para os municípios. O que nós vamos fazer?
Os dados de 2017 são faltantes aqui para o produto, então nós não podemos usar. Nós vamos criar agora janelas desses dados. O que vai ser a janela? Nós vamos considerar o período de tempo de 3 anos, então nós vamos pegar 2011, 12 e 13 como uma janela. Então aqui eu vou criar esse objeto com esse nome, vou usar a função filter do pacote dplyr, mas antes tenho que carregar, clicar em 8, na linha 8 e run, então eu carreguei o pacote. Agora eu consigo usar a função filter, que eu vou tirar desse banco de dados Noteflu apenas as observações em que tem o ano maior ou igual a 2011 e menor ou igual a 2013. Ou seja, eu vou pegar os anos 11, 12 e 13 e salvar nesse objeto. Criei, está aqui. Então agora nós temos os meus dados 11, 12 e 13. Essa é a primeira janela. E agora eu preciso fazer algo aqui para a minha estimação, que é retirar essa coluna ano e retirar essa coluna DMU, para que eu consiga estimar. Então eu vou executar o 10, função select, e aí menos ano e menos DMU, que é o nome das colunas, e menos significa que eu quero retirar. Então eu vou executar aqui no caso a linha 10. Então você vai ver que eu retirei, fiquei só com os dados. Agora eu vou criar minha segunda janela. Vou executar a linha 14. E agora eu estou pegando dos anos 2012 a 2014. Então vai ser 3 anos também, ó, 12, 13, 14. Usando a mesma estrutura anterior. Então vou clicar em Run. E aí eu vou retirar o ano e a DMU. Vou fazer minha outra janela agora. Está sempre aumentando um ano. Aqui, ó, 11, 12, 13, 14. E aqui também, 13, 14, 15, 16, que é o último ano que eu tenho. Então eu vou executar a linha 15 e de novo retirar o ano e o DMU. Linha 18 e retirar. Então, tem as minhas janelas. Agora eu vou estimar. Para estimar, eu vou usar o pacote não para F. Se você não tem, você deve instalar por meio dessa função. Então, entre aspas, não para F. Como tem instalado, eu não vou executar a linha 52, apenas a 53 para carregar na memória. E agora então eu vou estimar meu modelo. É importante que esteja organizado dessa forma. Produto ou produtos são as primeiras ou a primeira coluna. E insumos, as próximas colunas. Então aqui eu vou usar a função sbtone. Aqui no canal também tem um vídeo explicando sobre o modelo baseado nas folgas, que é esse que nós estamos usando. Esse aqui é o nome que eu criei, ou seja, Norte Fluminense, ano 2011, 12, 13, a janela de 3 anos. E aqui, número de produtos, 1. Então, o programa vai entender que a primeira coluna é produto. Se eu tivesse 2, ia entender que a primeira e a segunda são produtos. E assim sucessivamente. Então, eu vou executar run, 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 run. Então, eu executei para a primeira, segunda, terceira e quarta janela. E agora aqui nós temos esses dados. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho eficiência estimada da observação 1 a 27. O programa não vai discriminar automaticamente qual DMU é. Você vai exportar os seus dados e interpretar. Então, eu posso vir aqui por meio desse pacote. Se você não tem, novamente, você precisa instalar esse pacote. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado. Se você não tem, você deve executar a linha 59. Então eu vou executar somente a 60, 1, 2 e 3. Então aqui é R1, 2, 4, 3, 5, 4, 6, que são os mesmos objetos que eu criei aqui ó, anteriormente. Então o nome tem que ser igual. E aqui é o nome que eu estou salvando, R13.xls. Esse R13.xls é eu que estou dando o nome. Você pode dar o nome que quiser, não precisa ser igual.
Estou colocando igual apenas para facilitar para mim. E aí eu posso executar. E aí tá salvo aqui, ó, R1, 2. Então agora você vai organizar esses dados. E lembrando que essa função sb.tone é um modelo com retornos constantes. Você deve verificar no seu modelo, no seu trabalho, se você deve estimar ele ou retornos variáveis, por exemplo. Aí a função é essa daqui, sbm.vrs. E o resto é a mesma coisa. Então depois você deve pegar aqueles scores de eficiência, ó, sair na mesma ordem dos dados que você entrou. Então, se os dados estavam nessa ordem, o score de eficiência sai nessa ordem. Então, você vai organizar aqui: ano, município, score de eficiência, primeira janela. A segunda janela a gente já pega de 2012, então está na mesma ordem de novo. Você vai colocar aqui: terceira janela e quarta janela, e assim sucessivamente. Depois, simplesmente fazer a média. Então, você vai fazer a média do valor que está na coluna nesse espaço. Então, no C, D, E e F para campos. Como na primeira janela nós temos apenas um ano, então a média, na realidade, é o próprio valor, aqui para a primeira janela. Na segunda, a gente já calcula a média, então 18 e 20. Então, aqui nós temos a média desses dois períodos, de fato. Na terceira janela, nós já temos os dados, a média de 3 períodos, porque nós construímos a janela com 3 anos. Então, pega o valor estimado da primeira, da segunda e da terceira. E aí nós temos a média. Aqui, 2014, a janela já andou, né? Então, a gente já não tem mais a janela 1 para calcular a média. A gente pega na 2, na 3 e na 4. E assim nós temos a nossa estimativa de eficiência calculada pelo método de janelas. E aí você deve interpretar. Pode utilizar o slack, que são as folgas. Você pode fazer gráficos aqui, ó, organizando dessa forma, por exemplo, e verificar a evolução do score de eficiência do município ao longo do tempo. Ou outro gráfico dessa forma. E você ainda pode estimar por retornos variáveis e da mesma forma da janela. Importante que você deve selecionar qual é mais adequado ao seu modelo, ao seu trabalho, se é retornos constantes ou variáveis, de forma teórica ou de forma empírica, utilizando algum teste para verificar a presença de ineficiência de escala ou não. Nós vamos ver agora como podemos calcular a eficiência utilizando o método das janelas, análise voltor de dados em janelas, no programa EMS. Nós vamos ver agora como podemos calcular a análise voltor de dados em janela usando o software EMS. Mas antes, nós temos que ver como os dados devem ser organizados. Então, para que nós consigamos entrar com os dados no EMS, nós precisamos ter organizado primeiro os insumos, o nome do insumo, então, por exemplo, despesa, espaço, abre, chaves, I maiúsculo de insumo, fecha, chaves. E produto a mesma coisa, o nome, espaço, abre chaves, O maiúsculo e fecha. O nome da planilha deve ser data e importante, seu arquivo deve estar no formato do Excel antigo, ou seja, .xls ou modo de compatibilidade. Feito isso, você deve estar com os dados organizados dessa forma. Então, você vai ter a DMU1 no período T0, ou seja, no primeiro período. DMU2 no primeiro período, e assim sucessivamente. Aí depois você tem DMU no primeiro período, até a última DMU. Então, no caso aqui, são 9 DMUs. Primeiro a T1, seria aqui no caso segundo ano, e T0, que seria nos meus dados o primeiro ano. Organizado esses dados dessa forma, nós vamos no MS, vou vir em File,
Load Data. Então, no caso aqui, ó, já está aqui e vou clicar em abrir. Ele não vai exibir os dados, mas aqui embaixo vai estar o Input, Output, Data e o endereço, que significa e o nome do arquivo, northfluams.xls, significa que carregou. E agora eu vou vir aqui em IDEA, Run Model. E aqui tem várias opções, então a gente tem retornos de escala, distância, radial, aditiva, outra, orientação, supereficiência, vou desmarcar isso no momento, a gente não vai trabalhar com isso por enquanto. Vou deixar então retornos constantes, distância radial, orientação em suma. Então, retorno constante radial é o modelo básico e, e eu tenho 6 períodos. E vou clicar em Start. Então, ele já organizou para mim. Vamos olhar aqui o primeiro. O primeiro, então, tem da 1 até a 27. Como são 9 DMUs, 3 anos, hoje já saiu organizado aqui. Perceba que eu tive um bom poder discriminatório, apenas um eficiente. Então, você pode selecionar isso tudo aqui. Só clicando aqui nesse quadrado já seleciona tudo. Editar ou copiar tudo. Vamos lá. Você vai no Excel e cola. Então você tem seus resultados e aí você vai organizar assim como nós organizamos o resultado lá do R. Então você tem a primeira janela, aí você vai ter a segunda janela, né? Chama de Windows 1, que ele considera a primeira janela como Windows 0, né? Então aqui nós temos em vazio os 9 primeiras observações, porque a janela andou. E aqui nós temos os outros dados também, novamente. E aí temos a próxima janela, que é a 2. Então vai sempre andando aqui os dados. Aí temos a 3, a 4. Os resultados ficam aqui, mais no final. E a 5. Observe que o programa efetua a última janela com apenas 9 observações. E observe aqui que a janela 4 tem menos observações, ele pegou apenas 2 períodos. 1 a 9, 1 a 9. E a última janela, o programa que pega apenas 9 observações. Então ele não vai fazer, ele vai fazendo sempre tirando um cross-section. Então aqui ele tirou, no anterior ele tirou um, então ficou apenas com 2, já que os dados acabaram. E aqui ele tirou mais um, ficou apenas com 1. Então lembre que aqui não tem um grande poder discriminatório, já que nós temos 9 DMUs e 4 insumos. Então vale você ficar atento a esse detalhe. Mas é um programa simples de trabalhar e para copiar e trabalhar com os dados é fácil. Então você vai copiar e organizar assim conforme nós vimos nesse mesmo vídeo, como nós organizamos ali a saída dos dados no R. Que nada mais é do que você pegar seus dados. No caso aqui nós pegamos apenas as 4 primeiras janelas, seria a 0, 1, 2 e 3 no MS, porque é onde nós temos todas as observações. Então nós temos 3 períodos com 6 municípios para todos. E aí, então você vai organizar aqui. Lembre que a saída dos dados do score de eficiência é de acordo com a sua ordem de entrada. Como a gente está entrando com essa ordem, então basta você copiar e colar aqui o nome dos municípios e ir colando a eficiência. Então você cola da primeira janela, cola da segunda, da terceira e da quarta e faz a média para todo esse período. No caso, a primeira janela, a média é na realidade o próprio valor, já que nós temos apenas um. Já para 2012, nós temos a média da janela 1 e da janela 2. 2013, janela 1, 2 e 3. 2014, janela 2, 3 e 4. E assim nós calculamos a média e você pode de novo fazer a sua análise sobre a evolução, o score de eficiência, colocar um gráfico, aí vai
de acordo com a sua interpretação em forma de análise. Só lembrando que esses valores que tem aqui vai ser um pouco diferente do MS, porque no MS nós calculamos retornos constantes do modelo CRS. Esse daqui são os scores de eficiência do modelo baseado nas folgas de Tone, que é o mesmo do artigo que está aqui na descrição. Você também pode até utilizar o artigo para ter uma ideia sobre a interpretação um pouco melhor, ou até mesmo a teoria e metodologia. Tá? Então, eu fiz aqui no MS com retornos constantes, orientação radial, e aqui no R, que é o resultado dessa planilha e do artigo, foi feito no modelo Tone, baseado nas folgas. A ideia aqui é simplesmente você entender como calcular o método de janela e por que você deve usar essa forma de cálculo, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima.